Olá, galera. É, Sejam bem-vindos aí mais um vídeo sobre pesquisa binária. Eu sou o Lucas, monitor de AED Lab 2 do PUC Minas São Gabriel. Esse vídeo explicativo ele tem o objetivo de explicar a parte prática da pesquisa binária. No vídeo 1 nós vimos apenas o conceito e o exemplo lógico. Nessa parte nós vamos implementar um algoritmo de busca binária de forma iterativa. Tá ok? Então, imaginamos um vetor de pessoas ordenado pelo número de identidade de cada uma. Então veja bem que nós agora estamos lidando com um objeto, com um vetor de pessoas. E cada objeto tem um atributo que é a sua identidade. Esse vetor ele está ordenado pela identidade de cada pessoa. Tá joia? Em ordem crescente. E aí nós temos o valor procurado, que é a identidade 15648. Ok? Se nós formos ver, essa identidade ela já existe. Olha só, na posição 2 é a nossa identidade buscada. Então aqui eu tenho um método, tá ok? É público, estático. Eu dei o nome de pesquisa binária IT, que é iterativo, né? E aí quais são os parâmetros que eu devo passar para esse método? O vetor de pessoas, que é aquilo que eu estou buscando. Aliás, desculpa, é o vetor onde eu vou realizar a busca, né? E aqui eu tenho o meu int ident, que é a identidade que eu estou buscando, é a minha chave de busca, tá ok? Então é só isso que eu preciso mandar numa pesquisa binária iterativa. É o vetor onde eu vou fazer a busca e o que eu quero buscar, o que eu quero achar. Tá ok? Então, como nós vimos no slide 1, o meu início sempre começando com 0 e o meu fim ele começa com vet.length menos 1. Esse vet.length ele pega o tamanho do meu vetor. Meu vetor tem 7 casas, vai de 0 a 6. Então eu estou pegando esse vet.length, ele vai me retornar um valor 7. 7 menos 1, 6. Então o meu fim aqui é a casa 6. Tá ok? Então veja bem que o meu início ganhou 0 e o meu fim ganhou 6, que é a última posição válida do meu vetor. E aí agora eu venho aqui para a condição de parada. Enquanto o meu início for menor ou igual ao fim, ele vai fazendo as divisões no meu vetor, até encontrar o resultado. Então vejamos que o início vale 0, o fim vale 6, ele é menor do que o fim. Então ele retorna true, e aí ele faz a primeira divisão. Início mais fim, dividido por 2, 0 mais 6 por 2 vai dar 3, o meu meio vai ficar lá na casa do 3, justamente no meio do meu vetor. E agora eu tenho a minha primeira pergunta fundamental da pesquisa binária, traduzida aqui numa condição de comparação aqui, do meu if, né? Então, if, se o vet meio, o que eu estou pegando nessa posição? O vet meio eu estou pegando o objeto que está na posição do meio do meu vetor. Esse ponto id aqui é a identificação dele, tá ok? Então ele é um atributo, né? Na verdade aqui no C# ele trata como uma propriedade, é como se fosse, isso aqui nada mais é que o get da minha identidade lá na minha classe pessoa. E aí eu estou pegando essa identidade e estou comparando com a identidade que eu quero procurar. Então se ela for igual à identidade, é porque eu achei. No caso não é, ele vai me retornar falso. Ele vai para o else if aqui embaixo e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o id da pessoa que está no meio e vai verificar esse id da posição do meio, ou seja, a identidade que está no meio, é maior do que a identidade que eu estou procurando? Olha a pergunta fundamental. Sim, ela é maior. E aí, quando a identidade que eu estou procurando é menor do que a identidade que está no meio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descartar o lado direito do meu vetor. Por isso que eu estou alterando o meu fim aqui. Ó. Meu fim ele passa a ser meio menos 1, ou seja, justamente descartando essa parte direita, porque a identidade que eu estou procurando é menor do que a posição do meu meio.
Então eu sei que na parte direita do meu vetor, que é essa parte aqui, é a parte direita, eu não vou ter a posição, a identidade que eu estou procurando. Ok? E aí, ele faz essa quebra, descarta a parte direita, e mais uma vez ele pergunta a minha condição de parada, que é o meu while. Ele vai ver o início, né? Agora o meu início vale o quê? 0 e o meu fim agora está valendo 2. Então o meu início ainda é menor ou igual ao meu fim. Então eu continuo a dividir, ok? E nesse momento eu tenho mais uma divisão, ou seja, 0 mais 2 dividido por 2 é 1. Então o meu meio aqui, ele ganhou a posição 1. É justamente o meio do meu vetor, da parte interessada do meu vetor. E aí eu venho para de novo para uma das perguntas fundamentais, que é se o vetor que está se a identidade que está no meio é igual à identidade que eu estou procurando, no caso não é. Ele vai verificar a segunda condição, que é se a identidade o vetor que está no meio é maior do que a identidade que eu estou procurando. Não é. Vemos aqui que não é. E aí eu caio aqui no else, que é o que? A identidade que eu estou procurando. Por exemplo, se ele não é igual, se ela não é maior, se ela não é menor, então no caso ela só pode ser maior. Então eu até fiz um pequeno comentário aqui, ó. Então ele está verificando aqui, esse else ele vai entrar aqui se a minha identidade for maior do que o vetor que está no meio, que é o nosso caso. E aí o que ele vai fazer? Quando o valor procurado é maior do que a posição que está no meio, eu tenho que descartar a parte esquerda. E nesse momento, vocês estão vendo aqui que o meu início está ganhando meio mais 1. Tá joia? Então, veja bem que meu início foi lá pro 2, porque meio valia 1, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho o fim e o início aqui na mesma posição. Tá joia? Volto lá para o meu while e faço novamente, verifico a condição de parada. Meu início é menor ou igual a fim? Meu início é igual ao fim, né? Então, eu continuo a executar. Ok? E aí faço novamente uma divisão. Essa divisão vai levar o meu vetor do meio, a minha variável que controla o meio, para a posição 2, porque início, que vale 2, mais fim, que vale 2, 2 mais 2 é 4, dividido por 2, 2. Então, meu meio cai também na posição 2. Então, nós temos lá o meu fim, o meu início e o meu meio, tudo na mesma posição. E vou novamente para as perguntas fundamentais. Veja bem que agora eu estou vendo aqui, ó, o meu vet meio, que está na posição 2, a gente está vendo que a busca é a chave, a identidade que estamos procurando, ele é igual à identidade, a nossa chave. Então, ele acabou de encontrar o valor aqui que estava procurando, e o return, ele vai dar um return, no caso desse método aqui, ele vai retornar a posição que o valor está. Ele não retorna o valor nem o objeto, ele está retornando a posição. Veja bem que o retorno dele é um int, é um inteiro, e aqui ele está retornando o meio, que foi aonde eu encontrei a minha identidade procurada, ok? Que ela está na posição 2, a 15648. Tá joia? E aí, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Se o meu while, se ele faz as divisões, né, até o meu início ser menor ou igual ao fim, quando o meu início fica maior do que o fim, e no momento quando o meu início fica maior do que o meu fim, e ele não entra nessa condição de igualdade aqui, que é onde eu acho o valor procurado, ele vai sair do while e vai cair nesse return aqui embaixo, menos 1, que é justamente quando a minha posição, o meu valor, né, a minha identidade não é encontrada. Tá ok? Então, por hoje é só. Agradeço aí a visita e até mais.